Então, hoje, vou falar um pouquinho para vocês sobre a arte pop, né? Porque depois de 1950, depois vamos dizer assim, do moderno, né? Principalmente em todos os países, começa a surgir, então, a arte pop, uma arte popular, onde que utiliza elementos da propaganda, elementos da comunicação, para que pudesse atingir várias pessoas. E eu vi um slide muito bacana e eu tentei baixar ele, mas eu não consegui, então eu tive que bater foto. Então, se vocês virem a imagem mais ou menos, é porque, na verdade, eu queria realmente fazer a imagem bem bacana para vocês, né? E por isso eu coloquei dessa forma para que vocês pudessem ver. Vou voltar aqui de novo, porque eu achei que não estava gravando nada. Então, o que acontece? O que é essa arte pop, né? O que é esse pop arte, essa arte popular? Né? Primeiro, nós temos um contexto seguinte: nós sempre tivemos contato, né? Até hoje, né? A arte pop, principalmente, ela tem um berço, vamos assim dizer, a partir do momento da vanguarda europeia, do dadaísmo, né, de Marcel Duchamp. Muitos artistas já começam a inspirar a partir daí dessa arte, né? Porque em 1950, meados de 1950, ela surge na Inglaterra, né? Então era de um grupo independente de artistas que se autodominavam, né, grupo independente, né? Foi um movimento, principalmente na Inglaterra, de uma forma muito organizada, né, porque eram artistas que se conheciam e compartilhavam ideias idênticas, ideias parecidas sobre esse contexto artístico que estava acontecendo nesse período. Porque, na verdade, eles queriam popularizar e criticar também o consumismo, porque já estava começando aquela questão, aquele consumismo, aquela questão de ter, de poder, de querer e querer sempre mais. E aí nós temos vários artistas que se destacam: Richard Hamilton, Eduardo Luigi Paolozzi, Richard Smith, Peter Black e vários outros que vão surgindo, principalmente nesse grupo inglês. E aí tem uma das obras que mais chama atenção, que é Por que os lares de hoje são tão atraentes, tão diferentes. É porque, na verdade, era uma crítica. Né? Porque, na verdade, nós identificamos assim: o corpo do homem tinha que ser o corpo perfeito, a mulher possuir um corpo perfeito, nós tínhamos que ter todos os elementos dentro de casa, porque tinha que ter aquele estilo de vida bacana, onde eu tinha que ter tudo o que eu tivesse direito. E às vezes a minha casa virava uma bagunça, porque eu tinha que comprar tudo, de torradeira a ventilador, e tudo tinha que estar dentro do meu espaço, porque era o consumismo que estava latente a partir daí. As pessoas queriam realmente ter tudo que estava anunciando, tudo que estava oferecendo. Então veio como uma crítica muito grande também a uma questão do consumismo. Por que os lares de hoje são tão atraentes, tão diferentes? É uma das obras precursoras da pop art na Inglaterra, vamos dizer, da pop art em si. Ela dá o pontapé inicial para que possa, né, que pudesse acontecer essa crítica, né, que estava conduzindo as pessoas, porque na verdade o consumismo, a vontade de ser, a vontade de ter, estava muito mais além do que eles realmente colocavam. O artista coloca, né, em cima, na verdade, isso é uma composição em colagem, né, principalmente a questão, como foi para vocês, né, que juntava-se a questão da publicidade, a questão do consumo, né, e essa nova sociedade começa a surgir a partir desse momento. Né? Então, essa prosperidade econômica também, tanto nos Estados Unidos, tanto na Europa, é o que faz com que esse movimento artístico se torne tão popular e tão crítico também através de seus artistas. A arte pop nos Estados Unidos, né, ao contrário da Inglaterra, né, nos Estados Unidos cada artista trabalhava de forma isolada, até 1963, né, quando realmente duas exposições reuniram esses artistas para que pudessem realmente compartilhar essa ideia em comum, essa maneira de se expressar e de colocar arte, criticando realmente a sociedade. Um dos mais famosos, o Andy Warhol, né, que fez várias obras
né, criticando muito a sociedade de consumo e colocando realmente vários artistas em evidências, como Mary Moe, Elvis Presley, Michael Jackson, Pelé e muitos outros. Roy Lichtenstein, Claes Onderburg, James Ekist e Tom Wilson, né? Então, para vocês perceberem como esses artistas então começam a trabalhar. O Andy Warhol é o que mais se destaca dentre eles, né? Ele começou a utilizar elementos da própria publicidade em suas obras. Então, ele pegava elementos, por exemplo, pegava ali a Coca-Cola, né? Aí aquilo ele divulgava de várias formas ali num quadro só. Pegava a imagem de Mary Moe, uma fotografia ali, e colocava ela em várias cores, né? Por isso que ele é considerado um dos artistas que trabalham com cores fortes e brilhantes, né? Através da utilização da tinta acrílica. Ele trabalhava com a serigrafia, né? Apresentava temas do cotidiano, artigos de consumo, né? Então, a sopa Campbell, que é uma das mais famosas, a garrafa de Coca-Cola, como eu falei para vocês, representou figura de rosto de grandes artistas como Mary Moe, Liz Taylor, Michael Jackson, Elvis Presley, Pelé, Che Guevara, né? E símbolos icônicos da história da arte, também como a Mona Lisa. Então, ele queria transmitir uma mensagem diferente através da sua produção artística. Mostrar para as pessoas que realmente o consumismo estava tomando conta de todas as pessoas. E depois, com o surgimento da televisão, começa a perceber também, né, não o surgimento, desculpa, mas com a ascensão, né, com a facilidade das pessoas em terem televisores, principalmente nos Estados Unidos. Então as pessoas, ele começa a perceber que as pessoas estavam vivendo também em função da TV. Então a televisão também estava começando nesse período, acho que até hoje, vamos assim dizer, talvez eu esteja errado, né? Ele começa a trazer formas, a trazer possibilidades, a ditar moda, a ditar comportamentos, porque as pessoas muitas vezes começaram a seguir o comportamento da TV, né, do que a TV impunha, do que a TV colocava. Então, dessa forma também a arte pop veio como uma questão de crítica. Aqui uma imagem dele segurando uma TV que estava fora do ar, mas que muitas vezes as pessoas, eu estava vendo um filme que antigamente as pessoas, um documentário na verdade, elas às vezes ficavam tão vidradas na TV que mesmo que a TV às vezes ela não tivesse com a programação, estivesse fora do ar, as pessoas ligavam a TV para esperar para que a programação voltasse ao normal logo depois que a emissora ou os canais saiam do ar. Porque antigamente tinha hora, os canais saíam do ar, né? Às vezes tinha aquelas imagens, aqui no Brasil principalmente, chegava assim, hoje terminamos o nosso dia, aguardamos você amanhã, tenha uma boa noite de sono. Então as emissoras paravam. E às vezes tinham pessoas que ficavam com o televisor ligado para ver as listas coloridas da TV. Tá? E aqui é Campbell's, a sopa de Campbell de 1962, no qual ele trabalha a reprodução do mesmo título. Por quê? Porque da embalagem comercial, às vezes o conteúdo dentro daquela embalagem não era bom, mas o que chamava atenção é que estava externamente e fazia com que as pessoas consumissem. Aqui uma serigrafia de Elvis Presley, né, que ele fez vários, como eu falei, de vários artistas, tá? E Ron Lichtenstein, né, ele valorizava muito a questão dos clichês das histórias em quadrinhos, né, porque as histórias em quadrinhos também se torna algo de consumo, de cultura de massa também, né, e ele critica também essa questão do consumo, né, principalmente por quê? Porque as pessoas às vezes não, sempre, né, foi assim, compram as coisas sem necessidade alguma, às vezes. Compra por comprar. Ah, eu vejo aquele sapato, né, bonito. Nossa, eu vou comprar aquele sapato, vai ficar bonito, mas compra, nunca usa, às vezes fica guardado. Roupas, aparelhos eletrônicos. Antigamente as pessoas às vezes compravam determinados aparelhos que nem ligavam uma vez, depois não ligava mais. Ele utilizava as cores brilhantes, né? Tinha também um traço negro, né, que contribuiu muito para esse impacto visual, né? Então, o que acontece?
Os seus quadros, muitas vezes, eles tinham uma combinação da arte comercial e também com a questão da abstração, né, que nem nós vamos ver. Então, ele trazia esses elementos, dos elementos em quadrinhos nas suas obras, né, que realmente emitiam cenas ou momentos também dentro de um contexto artístico. E era um grande artista também, e também era um crítico dessa sociedade de consumo também. E os pontos em comum, tanto a pop art inglesa e estadunidense, né? Vários artistas, né, vinham de uma cultura de uma classe trabalhadora imigrante, né? E principalmente eles não eram respeitados como queriam, por várias questões, né? Tinham interesse por revistas em quadrinhos, revistas de grande circulação, pelo cinema de Hollywood, né? Pelas fontes fotográficas, tinham cores fortes, brilhantes. Tudo isso era muito presente na arte pop, tá? Mas um grande influenciador, quando a gente fala de arte pop, nós temos um grande influenciador que é Andy Warhol, né? Porque ele realmente influencia outros artistas, tá? Né? E em 1980 nós temos uma expansão nos Estados Unidos do grafite, é o grafite urbano. Então, isso que acontece? As pessoas começam, então, a grafitar em vários locais, em várias situações, denunciando vários problemas sociais, né? Vamos dizer assim, que vem ali da periferia e acaba atingindo outros lugares também. E acaba que todos os seus quadros, então, passam a ser reconhecidos como formas de arte a partir desse momento, né? Então, foi nesse contexto que Jean-Michel Basquiat se tornou popular, né, que ficou conhecido como Samu. Ele trabalhou para galerias, fez parceria com Andy Warhol e chegou a produzir quadros que foram vendidos até por $100.000. Como esse aqui, por exemplo, de 1983, de 37 anos atrás, onde mistura, né, o grafismo com colagem, com pinturas completamente diferenciadas, que traz efeito de uma sociedade que estava passando por transformação, que estava buscando também uma certa liberdade de expressão, e uma sociedade que estava precisando também abrir os olhos para que pudesse perceber os problemas e as mazelas que estavam ao seu redor, e se desvincular muito da questão do consumo que estava atrelado. Aqui os dois, né, esses dois grandes artistas de inspiração, porque, se eu não me engano, Andy Warhol morreu em 1988, 89, mas seu legado perdura e continua até hoje. E depois disso tudo, nós temos o quê? Novas tecnologias que vão surgir. Nós sabemos que hoje nós temos uma variedade de maneiras de produção artística. Hoje nós podemos produzir arte pela internet, nós temos vídeos, nós temos YouTube, nós temos páginas, nós temos várias situações. E as tecnologias também, elas começam a transformar e trazer um novo olhar sobre a arte também. E o que acontece? Né? As obras, nesse momento, então, elas se tornam completamente manifestações diferenciadas, né? Fragmentadas, pobres, efêmeras. A web art, também nós temos o exemplo, né? Como se diz a web art? A web art é o conjunto artístico, né? A interatividade, onde que o público começa também a se interagir, onde que as pessoas começam a adentrar, onde que realmente a tecnologia também começa a fazer parte das grandes apresentações, das grandes interferências, das grandes performances, né? E os espectadores se tornam parte disso, né? Que os códigos começam também a se tornar visíveis e as pessoas começam a utilizar desse contexto. E aí a obra de arte também, ela passa por transformação. Por quê? Porque começa a utilizar, então, dos elementos da tecnologia para a produção de pinturas, produção de cartazes, de tudo que são os elementos que vão surgir a partir daí. E aí há também uma transformação da visão dessa sociedade. Então, essa arte, né, a pop art, uma contemporaneidade da arte em si. E no Brasil também nós temos vários artistas que começam também a produzir, a partir de 1950, essa arte contemporânea. Né? Então, sim, esses artistas são várias gerações que até hoje, muitas vezes, estão vivos em nosso meio, que estão trabalhando ativamente, que produzem arte de uma forma completamente
diferenciada do que era anteriormente, vamos dizer, no período moderno. Eles rompem completamente com as regras estabelecidas, então tem uma maior liberdade, rompe com a ideologia das academias, das grandes academias de arte, então se torna completamente diferente. E a arte vai tornando um caminho. E além de tudo, né, a partir de 1950, década de 60, nós também começamos a enfrentar conflitos políticos dentro do nosso país, que também vai fazendo com que a arte tenha um olhar diferente, né, e a produção artística também tem uma transformação diferente. Então, o que acontece? Em 1960, 1970, né, a arte nesse período ela tenta se aproximar do público, né, e aproximar de uma forma aonde que realmente o público possa entender qual é o objetivo da arte, das manifestações artísticas. Né? Começa também a ter uma relação com a política, né? Criticando principalmente o período que nós vivemos durante muito tempo, que foi a ditadura militar, que no qual o artista ele teve que se reinventar. É como eu vi uma entrevista ontem da Eva Vilma, né, uma grande atriz, que ela viveu tudo isso, e ela estava dando entrevista, eu vi a entrevista dela, mas eu não sei se passou ontem, e aí ela falava para o Bial, ela falava assim que sempre a arte teve que lutar por um espaço, né? E ela falou assim, teve um período no Brasil que os teatros, na época da ditadura, foram obrigados a fechar. Então eles viveram assim uma grande dificuldade, e hoje não está diferente, porque de novo o teatro foi atingido, então se fechou novamente, e muitos artistas precisando aí de ajuda, porque viviam realmente de produções artísticas. E é sempre isso, mas ali fechado pela ditadura, porque não podia ter apresentações teatrais que pudessem realmente criticar o governo. Então foram várias coisas, filmes que eram mudados, falas que eram transformadas. Então você pegava textos, né, ali de teatro, de novelas, ali tinha ali censurado, falas que eram censuradas, pinturas também que eram censuradas, que às vezes eram queimadas, que eram jogadas fora, ou realmente era devolvido e falava, guarda, porque não pode se expor. Então os artistas sofreram muito com isso. Então, era o contestar, né, que realmente era o papel da arte, era contestar. E os artistas buscavam novas técnicas, né, a pintura, a escultura, a gravura, essas coisas, essas possibilidades artísticas eram realmente deixadas de lado para que outras formas de comunicação pudessem existir. E aí nós temos Hélio Oiticica, né, que a sua obra, a sua produção é muito inovador para aquele período. Primeiro por quê? Porque ele começa a trazer o público para dentro das suas obras, aonde que o público precisava participar, né? E sempre tinha uma mensagem muito forte, tinha textos, comentários, poemas no meio das suas obras, no qual o público fazia parte. Então, Hélio Oiticica, né, ele traz esses elementos, ele começa a fazer essa transformação social a partir de então, né, porque ele começa a produzir várias obras, né, já em 1967, que eram manifestações ambientais, principalmente com destaque com a obra Tropicália, que era um labirinto sem teto, né, que remete à arquitetura das favelas, onde você entrava e onde você sentia areia, onde você sentia brita, onde você sentia todos esses elementos através dos pés. E ele começa a trazer esses elementos para que realmente pudesse criticar. Né? E depois nós temos o quê? Depois dessas obras que realmente traz as sensações diferentes, nós temos aí Caetano Veloso e Gilberto Gil, que já em 1967 eles começam a pensar, nós vamos estudar isso mais profundamente, eles começam a pensar no movimento também musical Tropicália, né, que no qual eles tentam, através da música, trazer uma transformação, porque tinha a bossa nova, também nós vamos dar uma aprofundada também na questão da música, e a bossa nova, ela veio da junção do samba com jazz, né, e outros elementos, também com a música erudita, e que no qual também sofreu crítica, né, vamos assim dizer, não crítica, mas também os próprios sambistas puros, né, falavam que
era um samba elitizado, um samba branco, enfim, existiu o conflito. E Caetano Veloso e Gilberto Gil, então, resolveram, né, trazer essa transformação na música através da tropicália, né, do tropicalismo, trazer elementos, né, que pudesse transformar também a música e sair daquilo que estava europeizado demais, mas acaba que eles trazem vários elementos, assim também como o rock psicodélico, para dentro dos elementos do tropicalismo, mas um movimento que durou praticamente um ano, porque, pela questão da ditadura militar, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos, né, pelo regime, por irem contra o regime, e acaba que eles foram presos, e começa toda, né, a dispersão, tentando dispersar. Se eu não me engano, eles ficaram 3 meses presos, e também, além de tudo, tinha os Mutantes, que era uma banda liderada pela Rita Lee, que também fazia, né, ali participava do movimento, e Rita Lee uma grande cantora, e tristemente Rita Lee ela foi presa grávida de 3 meses, se eu não me engano também, por criticar a questão da ditadura militar. E aí também nós temos, por exemplo, a Maravilha, ela perdeu a cidadania brasileira porque ela arrancou um cartaz que exaltava a ditadura militar, então ela ficou ali revoltada, ela puxou o cartaz, ela rasgou e ela perdeu sua cidadania brasileira, e ela morreu sem recuperar sua cidadania brasileira, porque ela veio novinha para o Brasil, né? Então, assim, são histórias de artistas e da ditadura. E nós temos Cildo Meirelles também, né, como Elo Oiticica, né, ele queria diminuir também essa distância entre a vida e a arte, só que as suas obras eram de elementos cotidianos que realmente davam pontapé de crítica e muitas vezes não se sabia aonde que vinha os elementos, né? Por exemplo, ele criava carimbos, ele criava mensagens, como aqui do lado tem exemplificando para nós, quando ele carimbava as notas de dinheiro, porque era, né, que ele colocava quem matou Herzeg, né, que era um jornalista, né, que existia uma crítica ali, ele carimbava as notas e as notas iam em circulação. Aí ninguém sabia de onde que vinha essa manifestação. E era uma manifestação artística, porque ele tentava trazer uma simbologia para que as pessoas pudessem pensar que sociedade elas estavam vivendo. Então ele começa a carimbar as notas com mensagens, né, não só com essa, mas outras mensagens também. Ele começa a carimbar e várias notas, e essas notas entravam em circulação quando o vídeo estava espalhada por todos os contextos sociais em todas as cidades, estava ali com o elemento de Cildo Meirelles. E aí ele carimbava não só como as notas, mas também ele teve inserções, né, também de críticas de elementos na garrafa de Coca-Cola. Né, ele colocava ali mensagens em brancos, então quando a Coca-Cola enchia, de novo, que era garrafas que devolviam ali, tinha uma mensagem. E aí as pessoas iam visualizar essa mensagem. E aí ele fazia duras críticas à questão da ditadura militar, à questão da sociedade, para tentar abrir o olho da população para que pudesse ter um pensamento mais crítico sobre a sociedade que nós estávamos vivendo naquele período. Então, grandes artistas lutaram e pensavam de uma forma onde que pudesse realmente abrir os olhos da sociedade. Então, a arte contemporânea brasileira, principalmente, né, ela traz esses elementos, claro, baseada na arte pop, mas ela traz os elementos que acabam se tornando características muito próprias do Brasil. Elementos que realmente transformam e começam a transformar de uma forma muito incrível o pensamento do público e atingir o público, que muitas vezes não ia no museu. É porque o cinema também, o que o cinema podia criticar? Nada. O cinema estava com os filmes históricos ou pornô chanchada, então as pessoas não tinham, né? Ou infantil, porque na época da ditadura militar, década de 70, vamos dizer o exemplo, década de 70, por exemplo, os filmes de Trapalhões, os filmes de comédia como Mazzaropi, era isso que o povo não tinha um filme que pudesse criticar. Então, eram essas transformações. Né? E outros artistas também começaram a trabalhar com objetos, com cômodos, com mobiliários, como aqui um espaço de 2011,
de Daniel Acosta, que foi criado por ele, mas que tem tudo isso distinto, onde que as pessoas começaram a pensar que também o lado externo, não só o museu que pudesse ter obras de arte, mas que vários locais também pudessem ter exposições para que pudesse ser acessível a todas as pessoas e que até o nosso espaço residencial, a nossa caixinha fechada, vamos assim dizer, que ela também pudesse se tornar um local artístico também. Então, muitas coisas começam a se transformar, né? A maneira de pensamento, a crítica social, os elementos para que realmente a arte pudesse atingir as pessoas e que também pudesse trazer um olhar crítico para que as pessoas pudessem perceber. E hoje nós tentamos, né, de todas as formas, eu acho que todas as pessoas que pensam numa sociedade mais justa, numa sociedade melhor, vários artistas, nós estamos vivendo um período onde que os artistas estão tentando, de todas as formas, né, abrir os olhos, nos tornar críticos a uma sociedade que está sendo conduzida de uma forma, principalmente no Brasil, de uma forma muito complicada, e nós precisamos sim ser críticos e de ter elementos e de buscar, porque hoje não está sendo fácil, né? E eles tentavam isso no passado. Então, como se fala, a história vai se repetindo sempre. E, querendo ou não, a arte em si é o que traz essa liberdade, essa libertação de pensamento, essa libertação de atitudes e esse contexto crítico, né, da sociedade que vivemos. Então, nesse sentido, é que vem o contexto dessa contemporaneidade, disso que vivemos, e nós temos vários artistas, eu vou passando isso ao longo do tempo para vocês, mas que realmente muitos ainda vivem, né, aproveitam, se tornam comerciais, e outros se tornam críticos, né, através de filmes, através de pinturas, através de textos, de poesias, de livros, né, e hoje nós temos a rede social que também nos coloca nesse ponto para a gente criticar e muitas vezes ser metralhado e muitas vezes, né, essa cultura vamos dizer, de negação, né, como é que eles falam, de quando a pessoa é criticada, né, que a gente tem tudo, né? Nós hoje temos tudo na internet, nós temos promotores, juízes, advogados, tudo, porque a sua opinião, é a cultura do cancelamento, você é cancelado, né? E às vezes não é isso, às vezes nós devemos entender. Hoje se julga-se muito fácil, muito rápido, e não se tem a defesa da maneira do pensamento. Então hoje você não pode ter nenhum viés político. E muitas vezes você não pode criticar o que está ali à frente na política, porque se você critica, você é de esquerda, você é de direita, e não é bem assim, você está tendo uma opinião. Né? E acho que todo governo, para ser bom, ele tem que ser criticado, porque ele tem que enxergar o que ele está fazendo. Mas isso é o que nós vamos enfrentar durante toda a nossa vida. Mas a gente sempre quer, nós desejamos sempre uma sociedade melhor para todos nós. É isso que nós acreditamos. E vocês que estão entrando já nessa vida acadêmica, vocês é um futuro muito grande que pode transformar o pensamento, que seja 1 em 1 milhão. São vocês que podem transformar essa sociedade que nós estamos vivendo hoje. Sempre. É na mão da juventude, é a juventude que faz a diferença. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Algum comentário? Tudo tranquilo? De boa? Tudo tranquilo. Espero que vocês tenham entendido, né, essa questão do pop art, essa crítica social, tá? E espero vocês na semana que vem. A nossa matéria da prova, então, de terça-feira, é sobre arquitetura moderna e Oscar Niemeyer. E o simulado também, tá? Vou fazer tudo no conjunto para vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Até semana que vem, tá? Que Deus abençoe vocês. Hoje eu vou liberar um pouquinho mais cedo para vocês darem uma relaxada, tá bom? Que hoje o tema era mais curtinho, tá? E até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Tenham um bom fim de semana, se protejam, tá? E se cuidem, tá? Porque a vida é bela, a gente precisa sempre estar aí, pronto
para as coisas boas que ela tem nos oferecer. Tá bom? Beijão de coração para vocês. Até breve.